meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere suas escolhas. Você tem dificuldade para fazer escolhas? Se tem, bem-vindo ao time. Isto é normal e um ato de cuidado e de responsabilidade. Você sabia que não fazer escolhas também é uma escolha? Então entenda, em tudo há uma consequência, na ação ou na omissão, na atividade ou na inércia. Você sabia que toda escolha implica em alguma perda? Isso explica por que escolhas são tão desafiadoras, não é? Por exemplo, para você fazer uma dieta, você precisa deixar de comer alguma coisa que você gosta, alguma coisa que engorda, açúcar, alguma coisa que envolva gordura, alguma coisa que você estava acostumado. Isso é uma perda. Intelectualidade, quando você opta por ter intelectualidade, quando você escolhe ser uma pessoa mais intelectual, para você adquirir conhecimento e conteúdo, terá que abrir mão de muitos entretenimentos que roubam seu tempo. Ou seja, isso também é uma perda. Relacionamento amoroso. Para você ter um relacionamento amoroso saudável e fiel, é preciso renunciar às demais pessoas interessadas em você. Pelo menos 3 bilhões de pessoas do planeta. Isso também implica em uma perda. Para você ter filhos, escolher ter filhos, para você desfrutar da bênção da paternidade ou da maternidade, é preciso abrir mão de alguns privilégios da vida a dois. Isso também implica em uma perda. Na profissão, não é diferente. Para você se tornar bem-sucedido, é preciso aplicação de tempo e foco no seu trabalho. Isto também é uma perda de algumas diversões, de alguns lazeres que você terá que abrir mão. Liderar suas escolhas é ser criterioso na hora de escolher. Mas tem o detalhe, não seja exigente demais. Sabe aquele ditado popular que muito escolhe, pouco acerta? Então, o indeciso geralmente deixa de ser preciso. Então lidere as suas escolhas. Liderar suas escolhas é saber o que leva a escolhas erradas. Por exemplo, buscar atalhos é uma escolha errada. Quem vive pegando atalhos geralmente sabota os princípios, ignora os processos e sabota os resultados. Número 2, excesso de comparação. Se comparar com os vencedores, cria em nós metas, objetivos, mas se comparar demais, cria em nós ansiedade e frustração em detrimento da insatisfação crônica causada pela comparação. O excesso de comparação costuma destruir a nossa identidade. Então, lidere suas escolhas. O otimismo descontrolado também é um problema. É claro que ser pessimista é desistir de sonhar, mas ser um otimista demasiado, isso transforma sonhos em pesadelos. O otimista em excesso não faz conta, não se programa e nunca tem reservas. O resultado é a insegurança. O otimismo em excesso não é sinônimo de fé, mas de imaturidade e de precipitação. Prazeres momentâneos também são escolhas erradas. Segundo a ciência, nossas escolhas costumam ser motivadas por prazeres, hábitos e objetivos. E é fato que as escolhas relacionadas apenas ao prazer imediato são as que com maior chance dão errado. Com certeza. Se presentear no presente o tempo todo, sem fazer contas, pode custar muito caro ao nosso futuro. Número 6. Como fazer escolhas assertivas? Como fazer escolhas que vão nos trazer bons resultados sem comprometer a nossa paz, a nossa sanidade mental e o nosso estado espiritual? Primeiro, seja pé no chão. Seja otimista, mas não deixe de ser realista.
Viva com entusiasmo, mas não viva no planeta utopia. Isso é muito perigoso. Pessoas pés no chão dificilmente caem, dificilmente tropeçam. Segundo, olhe as coisas de vários ângulos. Não forme um ponto de vista baseado na sua necessidade ou carência. Lembre-se, o ponto de vista é a vista de um ponto. Analise e identifique todas as possibilidades. Não fique cego. Não fique como um cavalo que fica olhando sempre para um ponto fixo. Número 3, se informe o máximo possível. Se informar antes de tomar decisão servirá de suporte para que você decida com base em fatos e não somente nas suas emoções e carências. Número 4, mantenha controle sobre sua impulsividade. Quem faz escolhas de cabeça fria não queima oportunidades da vida. Deixar decisões para o dia seguinte traz menos arrependimento ao presente e mais paz ao futuro. Número 5, filtre as opiniões alheias. Quem pede conselho antes de tomar decisões sempre errará menos, mas quem pede opiniões para qualquer um que aparece geralmente errará mais. Então, peça conselhos para pessoas profissionais, pessoas que têm know-how, pessoas que possuem expertises naquela área que você precisa escolher. Mas, ainda assim, pondere as opiniões das pessoas, pondere os conselhos e decida você mesmo. Você deve ter a última palavra, visto que a vida é sua, a decisão é sua, e quem vai se comprometer com a escolha certa ou errada é você. Número 6, escolha a escolha de Deus. Sempre procure relacionar ou coadunar a sua escolha com a escolha de Deus, entendendo que Deus, por ser onipresente, onisciente e onipotente, é alguém que pode sim te dar uma direção assertiva. Há um texto em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, na linguagem, na nova versão transformadora, na NVT, diz o seguinte: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que vocês fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Existem 3 coisas que eu aprendo nesse texto. Primeira coisa, primeiro, Deus nos dá a opção para uma escolha assertiva. Ele coloca a vida e a morte, a bênção e a maldição. É como se Deus estivesse dizendo, eu coloco diante de vocês a oportunidade para vocês escolherem acertar ou errar, ter sucesso ou ter fracasso, ter vida ou ter morte, ter bênção ou ter maldição, ter enfermidade ou saúde. Eu estou dando a opção para vocês fazerem escolha. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que Deus não apenas nos dá a opção, como Ele também nos dá uma orientação. Ou seja, uma orientação para a nossa escolha assertiva acontecer. Ele diz o seguinte, parafraseando, é como se Ele estivesse dizendo, olha, eu não quero me intrometer na vida de vocês. Eu não quero que vocês façam algo só porque eu estou sugerindo ou eu estou mandando, mas eu quero dar um conselho para vocês. Escolham a vida. Olha que interessante. O Criador interagindo com a criatura e dando a nós uma indução, dizendo, escolha a vida, sejam inteligentes. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto, de Deuteronômio 30 e 19, é que Deus mostra que nossas escolhas têm resultados geracionais. Ou seja, Ele disse, se vocês escolherem a vida, vocês e seus filhos viverão. Que interessante. Entendermos que nenhuma decisão é neutra. Primeiro você escolhe e depois você colhe.
Então, lidere suas escolhas. Sabe por quê? Porque quem não se lidera, meu amigo e minha amiga, se sabota.